Rapaziada, treta do momento. Presidente BAP fez aí um pronunciamento, chamou comentarista aí da Rede Globo de nariguda, e tá dando o que falar. Jornalistas aí saíram em defesa, outros não concordaram. Vamos ver aí o que o BAP falou e vamos ver aí o que a rapaziada da mídia falou em defesa da comentarista da Rede Globo. Eu tava falando do futebol feminino e a gente trouxe aqui... Isso é o que o BAP falou, tá? Ele tá, na verdade, respondendo o que a Renata Mendonça falou um tempo atrás. Em direito de transmissão, isso aqui. Então, assim, a gente ganha 480 mil pelo brasileiro, 480 mil. 110 mil pela Brasileiro Sub-20, 90 mil pela Copa do Brasil e esses outros valores ridículos que estão aqui. Isso é justo? Quais são os fatos? Né? A audiência é crescente, tem relevância na TV aberta e fechada. Se compara ao futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais. Mano, esse cara aí, o BAP, ele ativou o modo sincerão depois que o Flamengo foi campeão aí do Brasileiro da Libertadores de um modo absurdo, meu irmão. Já mandou recado pra Leila Palmeiras, agora pra mulher da Globo. Futebol que não estimula, dá vontade de chegar e falar: filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. Mano, teve muita gente aí que tipo assim, que apoiou as falas do BAP, tá? Torcedores e tal. Questão aí de jornalistas, muita gente já ficou contra. Inclusive a Leila Pereira aproveitou o gancho para ir na contramão aí do que o BAP falou. É justo? Aí o Marcelo Beckler dando o papo dele sobre essa fala do BAP. Absolutamente absurda do presidente do Flamengo sobre a jornalista do Grupo Globo, a Renata Mendonça, né? Você não tenta desqualificar, diminuir o trabalho de alguém por uma característica física, como ele tentou fazer. Isso é desrespeitoso, é baixo. Assim, não... Só que ninguém falou nada dos momentos que ela foi desrespeitosa também, né? Basta ser rico, ter 2 bilhões de reais de orçamento, também é preciso ter nível, e o BAP não mostrou ter nível nessa declaração sobre a Renata. Você não pode desqualificar alguém, tentar ridicularizar alguém por uma característica física que você não gosta. Então, para começar, é isso, você não gosta dessa característica física, então vai por aí. E segundo, que a Renata fez um ótimo trabalho jornalístico, mostrando os problemas do Flamengo. Ela é clubista, tá? Ela é clubista. Toda oportunidade que ela tem de atacar o Flamengo, ela faz. Futebol feminino do Flamengo, de estrutura que tem. E para falar de um ponto de vista técnico sobre a declaração do BAP, que também tenta desmerecer a TV Globo, né, o Grupo Globo. Fala: olha, vocês gastam tanto com direitos de transmissão, então se vocês investirem mais, a gente investe mais. Porque mundo afora tem se mostrado que investir no futebol feminino, primeiro você investe e depois você tem os resultados. E não primeiro vem o resultado e depois o clube vai investir. Não, mas praticamente ninguém investe. Aí por que o Flamengo tem que investir tanto, sendo que nem todos investem? Por que tem que ser o Flamengo que tem que ser o primeiro a investir? O Barcelona é a principal prova disso. O Barcelona gera no seu time feminino mais de 15 milhões de euros. Não, mas isso é lá pra fora. O clube investiu, ele apostou porque inicialmente não tinha um investimento de 15 milhões por ano. Então o Barcelona ajudou a fomentar a modalidade do futebol feminino, Espanha e Europa fora, e colhe os frutos. Ele fez um ataque. Ah, meu irmão, mas isso aí Barcelona é lá pra fora. A gente tá falando do Brasil, parceiro, do Brasil. A jornalista, que inclusive é do Grupo Globo, e eu tô no Grupo Globo há 3 meses e meio. Eu não conheço a Renata, né? A Renata fica baseada no Rio de Janeiro, a sede de trabalho da Renata é do Rio de Janeiro. Eu trabalho em São Paulo, eu nunca vi a Renata, ainda não cruzei com a Renata, não dei bom dia, boa tarde, boa noite pra Renata. Acompanho o trabalho dela há muito tempo, sei que é uma profissional extremamente competente naquilo que faz. É uma das melhores comentaristas que a gente tem hoje no Brasil, com tranquilidade, e foi atacada, né? Quando se falou da falta de investimento no futebol feminino, a frase do BAP foi a seguinte, abre aspas: tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol. A nariguda, mas esse negócio de a nariguda da Globo foi foda, hein? Que não estimula o futebol feminino.
Dá vontade de falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direitos de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Fecha aspas. Vamos lá. Se a crítica do BAP fosse apenas ao argumento da Renata, se o BAP diz o seguinte, olha só, eu discordo dessa crítica porque, sabe a história do é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Qual é o segredo da bolacha? É tipo isso. O BAP alega que falta investimento das empresas, inclusive as empresas de mídia, no futebol feminino. Provavelmente o outro lado da história olha para o produto futebol feminino e vê, caramba, os clubes não estão investindo, não tem grandes equipes. Se você for olhar quais são os... Eu acompanhei e trabalhei no futebol feminino na TNT Esportes nos últimos tempos, com o Paulistão feminino, com o Brasileiro feminino, a gente chegou a fazer alguma competição nacional, com seleção feminina, e a gente vê que existem 2, 3 trabalhos de destaque, 4 no máximo, clubes que realmente investem, realmente olham para o futebol feminino com carinho. A grande maioria não investe. Então, é complicado. Como é que você vai pagar caro por um produto que não recebe por parte dos seus organizadores a devida atenção em reforços, em investimento, em... Mano, até um tempo atrás ninguém tava falando porra nenhuma de futebol feminino. Foi só estourar essa bomba aí do BAP falar que a mulher é nariguda e tal, que começou esse mimimi. Ninguém tava nem dando ideia pra futebol feminino, pelo amor de Deus. Estrutura. Aí, rapaziada, a gente vai ver aqui agora, aqui, ó, o André Rizek, ele se pronunciou. Vamos ver o que ele falou aqui. Lutar pelas coisas que acredita é mais que um dever de jornalista. É dever de cidadão. Mas isso tem um preço. Ainda mais quando você é mulher e trabalha em um meio tão misógino. E demonstra o quanto o jornalismo de verdade que ela pratica incomoda a quem se acha tão poderoso. Tô demorando pra ler porque a letra aqui pra mim fica muito pequena. Vamos ver o que tá rolando ali nos comentários. É só ela não meter o nariz aonde doer chalada. Parabéns, BAP. Falou mal do Flamengo, vai pra cima. Ano que vem vai ser pior. Ganharemos tudo. Estamos todos com você. Isso é pra vocês aprender a parar de babar o Flamengo, soberbo. Mas preferem acabar com a imagem do Vasco. Pô, ninguém tava falando de Vasco, irmão. Quem mandou colocar o nariz onde não é chamada? Minha solidariedade a Renata. Palmas. Errado era ele falar que ela tem um nariz pequeno. Mimimi do caralho. Ali, ó. O Bandeira de Melo também comentou ali, ó. Minha total solidariedade a jornalista. Pelos ataques desrespeitosos a misóginos sofridos. Mano, o Eduardo Bandeira, ele é contra o BAP, né? Não viu o post do Rizek quando o Lula disse que o Corinthians era normal bater em mulher depois. Acho que ele foi infeliz no adjetivo, mas na ideia e nos argumentos ele foi corretíssimo. Querem forçar uma causa a qual eles só querem se aproveitar. Como descobriram que era ela? Acham a mesma coisa e tem medo de falar? É mesmo, porque ele não falou o nome dela em momento nenhum. O fim, machistas, inadmissível. O cara nem falou o nome dela, realmente, ali. Será que o apelido dela na Globo é nariguda? E nem sou flamenguista. Não concordo com a atitude do BAP, mas a realidade é que essa jornalista não tem parcialidade nenhuma. Ela já demonstrou o quanto detesta o Flamengo. Nunca vi isso em nenhuma jornalista, fazendo qualquer menção positiva ao clube de regatas do Flamengo. Ela só ataca. Repito, isso não justifica a atitude do presidente, mas conheço várias mulheres jornalistas muito melhores que ela que se refere sem parcialidade. Aí agora o Mauro César também se pronunciou ali, ó. O presidente do Flamengo foi mal, muito mal. Minha solidariedade a Renata Mendonça. Aquilo foi um absurdo. BAP deveria se desculpar, mas vamos além. Vendo a solidariedade de vários jornalistas com a colega. Torço para que 2026 o mesmo aconteça quando profissionais qualificados como Lúcio de Castro estiverem absurdamente fora do mercado. Um repórter brilhante que ficou anos sem oferta de trabalho. Ou o caso recente com Flávio Gomes, contratado por uma nova rádio e demitido dias depois devido ao seu posicionamento político, que sempre foi reconhecido.
e que os companheiros também tenham coragem de se solidarizar quando jornalistas forem injusta e absurdamente processados por quem tenta calar a imprensa. Sim, há quem use a justiça para injustamente tentar silenciar quem critica, mesmo que o faça de forma pertinente. E quando isso ocorre, o silêncio sepulcral costuma ser vergonhoso, com a frase do presidente do Flamengo. Vamos ver os comentários aí na publicação do Mauro. O pessoal ali tudo dando parabéns. Agora vai entrar o Pilhado aí, mano. O Pilhado já vai na contramão. O Pilhado já foi na contramão e concordou com o que o BAP fez. Tô vendo muito coleguinha da imprensa indignado com o BAP, né? Com o presidente do Flamengo. Inclusive o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, indignado com as declarações do BAP sobre uma comentarista mulher do esporte da TV Globo. E aí, gente, eu vou ter que desmascarar esses coleguinhas da imprensa e também o Eduardo Bandeira de Mello. Deixando claro, não ganho nada do BAP. Aqui, Pilhado, deixa eu só te falar uma parada. O Mauro César também não compactuou com isso que o BAP fez, não, tá? Você vai ter coragem de falar na cara do Mauro César, lá na bancada da Jovem Pan? Ou citar o nome dele diretamente? Gostaria de saber. Deixando claro, não sou amigo pessoal do BAP, só que a hipocrisia dos coleguinhas, ela tem que ser desmascarada. O problema do Pilhado ali é que ele tem problema com a Globo. Se fosse qualquer outra mulher de outra emissora, o Pilhado ia pular na bala pela mulher. Porque o BAP, né, ele chamou de nariguda uma comentarista mulher da TV Globo. Poderia até pedir desculpa, se ele achar que se excedeu, eu acho que poderia. Agora, eu queria perguntar uma coisa. O que é mais grave? Você chamar uma mulher de nariguda, como fez o BAP, ou o que o presidente Lula fez quando saiu... Mano, é isso aí que eu já acho nada a ver, mano. O cara tá misturando ali assunto ali que rolou no meio do futebol com assunto político. O cara tá misturando ali uma parada que, na minha opinião, não tem nada a ver, mano. Nada a ver. Um dado que dizia que a agressão às mulheres aumentava depois de jogos de futebol. Aí o presidente Lula, tão protegido pela grande maioria desses coleguinhas que agora estão indignados com o BAP... Só pra deixar observação, não sou petista não, tá? Ele disse, mas se for corintiano, tudo bem. Se for corintiano, tudo bem agredir mulher depois de um jogo de futebol. Gente, todos esses coleguinhas que eu tô vendo indignados falando da misoginia do BAP, misoginia, tá? Atos contra a mulher, tá? Tá todo mundo falando sobre isso. Ninguém apareceu para falar do Lula quando ele deu essa declaração envolvendo futebol. Todo mundo sumiu. O que eu quero dizer? Que é tudo um bando de hipócrita. Eles só vão... Você também tá sendo hipócrita, né, Pilhado? Pelo amor de Deus, né? criticar ferrenhamente assim quando politicamente interessar a eles e quando, claro, interessar as empresas que eles fazem parte. Inclusive o pessoal da Rede Globo, né? Que agora tá tão indignado. A Globo fez uma nota Pilhado só não defendeu porque essa mulher é da Globo, velho. Só por isso. repudiando. Será que a Globo fez nota repudiando essa declaração do Lula? Será que a Globo fez nota repudiando quando uma repórter mulher da Globo levou um soco no peito de um segurança do Lula? É por isso que eu digo, gente, não se enganem. Essa indignação, ela é seletiva. Até porque você chamar de nariguda, né, é muito mais leve do que você dizer, se for corintiano, tudo bem, para agredir mulher depois de um jogo de futebol. E aí eles somem. Eu tô aqui para mostrar para vocês o quanto essa turma é hipócrita e o quanto eles só atacam quem interessa a eles atacar. Ok, Pilhado. Gostaria de saber a sua opinião, você que acabou de assistir esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Compartilha com um amigo para ele dar a opinião dele também aqui nos comentários. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.